Só um minutinho. Pronto, professor Conrado, a oportunidade é sua. Eu dou a honra para que o senhor possa fazer muito bem feito e com maestria neste conteúdo. Ok, muito obrigado. Primeiro, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer gente nova, ideias empreendedoras, é sempre interessante. E também agradecer a participação de todos vocês numa manhã de sábado, que é sempre meio que complexo para muita gente que guarda para o final de semana alguns afazeres, né, que não, ao longo da semana não consegue fazer. Então, é interessante a gente estar aqui hoje para discutir um assunto que é da maior importância para o empreendedor. Bem, a proposta de trabalhar na trilha de precificação, ela me obriga a ir buscar alguns conceitos básicos, elementares, para que a gente possa chegar na formação do preço. E um desses conceitos é entender exatamente o que são os custos de um produto ou serviço para que a gente possa, ao saber do custo, a gente possa fazer o preço. Se não houver esse entendimento prévio, ou seja, se eu não sei quanto me custa um produto ou serviço, qualquer preço que eu coloque nele vai ser uma aventura. Pode dar certo, pode dar errado. Então, a gente vai ter que retornar um pouquinho, gastar alguns minutos com entendimento do que sejam custos, e depois a gente fala na formação do preço, ok? Eu queria combinar com vocês que vocês ficassem bem à vontade para me interromper na hora que quiser, né, aqui na nossa plataforma tem uma mãozinha, basta levantar ela que eu percebo aqui, a gente abre a oportunidade para quem não compreender aquilo que eu falar em determinado momento, ou não ficar muito claro, a gente não passe adiante deixando essa lacuna aí sem soluções. Então, fique bem à vontade quanto a isso. E, se não houver nenhuma pergunta, eu pretendo cobrir essa questão inicial dos conceitos, apresentar para vocês o que é mais relevante, e no final a gente faz um debate, tá certo? Me preparei para ficar com vocês aqui até a hora que vocês quiserem, desde que não passe da hora do meu almoço, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão, que eu já falei, a gente vai fazer uma pequena revisão do que sejam os conceitos de receita, custo, despesa e investimentos. E aí eu começo falando para vocês o seguinte: eu vi pelos que comentaram a respeito das suas ideias de negócio, das suas startups, que a maior parte está criando um negócio novo, começando do zero, uma ideia inovadora que pretende atuar num determinado segmento, e a gente começa a dar uma primeira afirmativa. Qualquer negócio novo que a gente queira empreender, ele vai precisar de dinheiro, de recurso, isso é óbvio. A gente chama esse recurso de capital, né? É o capital que os empreendedores dispõem para colocar nesse negócio, que nem sempre é suficiente. E aí, não havendo o capital necessário, o total que se precisa, a gente pode recorrer para uma segunda possibilidade, que seriam os empréstimos. Então, só detalhando aí, o capital são os recursos que os sócios ou acionistas aportam na empresa. Então, você vai abrir uma startup como essa que vocês falaram, e existem alguns sócios, algumas pessoas que estão à frente do negócio, cada uma delas dispõe de uma determinada quantia, que não necessariamente pode ser imediata na hora que o negócio está abrindo, mas pode ser escalonada, que ele vai aportar esse recurso ao longo de um determinado período. Todo esse recurso que entra por esta porta se chama o capital da empresa, é o capital dos sócios. E imagina assim, que a startup precise de R$100 mil para ser implantada, e os sócios só dispunham de R$80 mil. Então, o capital dessa empresa seriam esses R$80 mil. E o capital que falta, os 20 mil que é necessário para fechar essa conta dos 100 mil, a empresa pode recorrer a capital de terceiros, ou seja, geralmente um empréstimo feito em algum banco.
É claro que não é tão fácil para uma empresa que está nascendo conseguir um empréstimo em banco, mas existem bancos que financiam ideias de negócio, existem investidores, existem os anjos, essas pessoas que estão dispostas a apostar numa ideia promissora e colocar seu dinheiro lá. Então, nós temos na composição das fontes de recursos o capital próprio e o capital de terceiros. Está claro isso para vocês? Ok, então, ninguém falou. Ninguém disse. Tá, estão colocando aqui as mensagens. Ok. Então, veja só. Quando os sócios colocam todo o dinheiro no negócio de uma só vez, vamos pensar na ideia aqui eu preciso de 100 mil, mas só conseguimos 80 mil. E uma parte dos sócios já tem 30 mil para colocar imediatamente desses 80 mil. Então, a gente chama esse capital, que é disponibilizado para a empresa, a gente chama ele de capital integralizado, ou seja, ele já deu entrada na empresa. A empresa recebeu, depositou no banco, abriu uma conta e colocou esse dinheiro lá, esse é o capital integralizado. E o restante que falta é o capital a integralizar, que tem um prazo, um período para que isso aconteça. A soma do capital integralizado com o capital a integralizar é o capital total da empresa. Certo? Só para vocês compreenderem esse conceito imediato. Esse capital não é uma dívida da empresa com os sócios, é a participação dos sócios naquele negócio. Se algum sócio quiser sair, normalmente ele vende a sua parcela de capital para um outro sócio. E quase nunca acontece da empresa comprar esse capital de volta, porque a empresa precisa de 100 mil reais. Se ela for ter que recuperar esse capital, ela vai faltar ainda mais. Então, geralmente, a coisa acontece entre sócios. Se nenhum dos sócios interessar ou tiver dinheiro, ela pode vender para um terceiro que ainda não é sócio da empresa, mas entraria por esse caminho. Ok? Diferente do capital de terceiros, que é um empréstimo, portanto, é uma dívida que tem que ser paga em um determinado período. Bem, todo esse capital que entra na empresa, ele só tem uma finalidade, é ser aplicado naquelas atividades que a empresa precisa para começar a funcionar. Geralmente é para comprar máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, contratar pessoas e pagar salários, energia, água, luz, telefone, se for necessário um ponto, adquirir esse ponto ou alugar. Então, tudo isso, genericamente, a gente chama de gastos. A empresa, para funcionar, precisa realizar gastos. Esses gastos, eles têm configurações diferentes, e a gente precisa entender isso, porque uma das propostas que está aqui na nossa palestra de hoje, vamos chamar assim, é falar o que seria o capital do negócio, ou seja, o investimento que vai ser realizado para aquela startup ou aquela empresa comece a funcionar. Então, veja só, eu fiz uma terminologia aqui, preparei para vocês, em forma de gráfico, uma divisão desses gastos. Então, esses gastos, eles podem ser investimentos, podem ser custos, podem ser despesas ou perdas. A gente precisa entender o que seria cada um desses conceitos para que a gente, lá na frente, fosse formar o nosso preço, a gente não misture aqui essa salada de informações. Então, os investimentos são os gastos necessários para estruturar o negócio. Você precisa montar a sua empresa. Vamos lá, eu preciso adquirir um ponto, uma casa, uma sala. Então, eu estou investindo naquele imóvel, naquela obra lá, naquela construção. Eu não vou comprar, eu vou alugar. Eu alugo uma sala num prédio qualquer, mas lá dentro eu preciso fazer algumas instalações elétricas, ajustar, fazer layout, divisórias, etc. Eu estou investindo nesses itens. Eu preciso comprar móveis e utensílios, mesas, cadeiras, estantes, etc. Eu preciso comprar equipamentos, computadores, impressora, algum outro equipamento que seja necessário. Eu preciso
comprar um veículo porque minha empresa vai até o cliente, eu preciso ou transportar o meu produto ou qualquer coisa desse tipo. Então, tudo isso que eu gasto para montar a empresa se chama investimento. Normalmente, o investimento tem uma característica interessante. Ele não é consumido imediatamente. É um gasto que é consumido lentamente. Pensa num móvel, vou comprar mesas e cadeiras. Essas mesas e cadeiras vão demorar 5, 10, sei lá quantos anos até elas se acabarem e não servirem mais. O mesmo acontece com o computador, demora menos porque fica obsoleto, fica ultrapassado, mas ele demora pelo menos 4 ou 5 anos. E por aí vai. Então, a característica do investimento é a durabilidade dele. É um gasto que é consumido lentamente. Está claro para vocês? É um gasto que, vamos dizer assim, supera o ciclo de vida dos produtos e serviços da empresa. Ou seja, eu utilizo os meus investimentos para produzir N produtos, N serviços durante muitos anos. Eu quero montar uma fábrica de sabão e compro um equipamento, uma máquina. Essa máquina vai me ajudar a fabricar milhares de sabão, não é um único sabão que ela vai fazer durante anos a fio. Então, é um investimento. Ele vai ser consumido lentamente. Ok? O consumo desse investimento se chama depreciação. Tecnicamente falando, eu reconheço a perda do meu investimento pela depreciação. E 3 fatores afetam a depreciação. É o próprio tempo. A cada ano o meu bem vai perdendo de valor. Se você comprar um carro, você sabe disso. O carro na concessionária custa 100 mil. Logo que você começa a andar nele, ele já perdeu um valor. E a cada ano ele vai perdendo uma parcela do seu valor, até ficar só um valor residual, pelo qual você um dia vai vender o seu carro. Então, ele está se depreciando. Ele pode ser depreciado também porque fica ultrapassado. Aí a depreciação não é nem em função do tempo, mas sim das inovações que vêm. Um computador é um exemplo bom para isso, porque você tem um computador top hoje, daqui a 2 ou 3 anos ele já começa a não rodar certos programas. Ele já começa a ficar lento, ele já começa a ter problemas. Então, ele está novinho, mas ele não é mais operacional, né? E ele pode também ser depreciado em função de um uso mais intensivo. Um exemplo bom para isso é também um veículo. Se você compra um carro para você, ele tem uma duração de 5, 10 anos. Uma empresa que utiliza o carro numa prestação de serviço pesado, esse carro não dura quase nada. Ele é consumido muito rapidamente porque é muito exigido, diferente daquele outro que não tem esse nível de exigência. Então, a depreciação afeta ou é afetada pelo uso, pelo tempo e pela obsolescência. Ok? A depreciação é um custo. Se eu compro uma máquina por 10 mil reais e no primeiro ano ela perde R$ 1.000 do valor dela, esse R$ 1.000 é um custo que tem que ser considerado para eu poder formar meu preço. Então, nós vamos aqui para o segundo item. Eu vou botar logo aqui as explicações, que são os custos. Pessoal, mais uma vez eu lembro vocês, se não ficar claro, me avisem, pelo amor de Deus, para eu não passar para frente. Não vão deixar eu falando aqui vocês sem compreender, porque aí a gente vai perder o tempo. O segundo item aqui dos nossos gastos são os custos. Os custos se referem aos gastos de produzir. Pronto, eu tenho uma fábrica de sabão, que eu acabei de falar. Então, tudo aquilo que eu gasto para fabricar sabão é custo. O que entra nessa história? Os materiais que eu uso para fazer o sabão, a mão de obra das pessoas que trabalham para fazer sabão, e os outros gastos, como energia, como manutenção, enfim, tudo aquilo que é realizado para que aquele sabão fique pronto, seja colocado à venda. Se eu tenho uma empresa de prestação de serviço, que a maioria de vocês é uma prestação de serviço, eu quase não tenho gastos com materiais, é muito pouco.
mas eu tenho muito gasto com mão de obra. Então, o que pesa na formação de custo depende muito do tipo de empresa que eu tenho. Se eu tenho uma indústria, o meu consumo de material é muito grande, um pouco menos de mão de obra e um pouco menos dos outros custos associados à produção. Se, no entanto, a minha empresa é uma prestadora de serviço, o meu maior item de custo se chama mão de obra. Imagina, por exemplo, uma indústria. O que se gasta mais numa indústria é material, matéria-prima. Depois é o pagamento dos salários dos empregados, essas coisas, que é a mão de obra. E depois os outros gastos, com energia, com manutenção, que eu já falei aqui há pouco. Agora, vamos imaginar uma empresa de serviço pura, um escritório de advogados. O maior gasto se chama mão de obra. Lá quase não se gasta material. Talvez um papel, uma tinta de impressora, alguma coisa desse tipo. Mas o que compõe o custo principal de um serviço advocatício se chama mão de obra. Mas é custo. E se eu pensar numa empresa que está no meio do caminho, entre uma indústria pura e um serviço puro, entre uma fábrica de sabão e um escritório de advocacia, vamos pensar, por exemplo, num consultório dentário. Aí eu já tenho um consumo de material razoavelmente alto, que são os materiais que os odontólogos usam para poder fazer o serviço deles, e tem uma mão de obra também mais ou menos alta. Um restaurante, que também é uma prestação de serviço, mas usa muito material, que são os itens para produzir os alimentos, e também muita mão de obra. Então, essa composição é um balanceamento que envolve investimento, custo, despesa e perda, entendendo os custos como material, mão de obra e os demais gastos de produção. Ok? Se eu quero saber se um gasto é um custo, basta eu me fazer uma pergunta. Ele aconteceu para produzir aquilo que a minha empresa produz? Sim, então é custo. Não foi para produzir, então é uma despesa. O que seriam as despesas? São os gastos com administração. Por exemplo, eu tenho uma secretária, eu tenho um contador, eu tenho um vigilante, eu tenho gasto com cafezinho, com material de expediente, propaganda, pago comissão para os vendedores, eu pago juro para o banco, tudo isso é despesa. Por quê? Porque eu não estou gastando para produzir, eu estou gastando para administrar o meu negócio. Percebe a sutileza que há entre uma coisa e outra? Custo e despesa. O custo é com a produção, a despesa é com a gestão. Claro para vocês? Alguma dúvida? Vou entender o silêncio como vocês estão entendendo tudo, ok? Tranquilo, tranquilo. Tá bom, então restou aqui a perda. O que é a perda? A perda são os gastos que nós não esperamos que aconteça. Oi? Pode falar. Só uma dúvida. Nesse processo de crescimento, por exemplo, como startup, a gente acaba operando ali com o mínimo possível, né? Então, aquilo ali acarretaria, e, consequentemente, geraria uma precificação X, para começar. Uhum. Aí, o que é o ideal, no caso? É já levar em consideração alguns fatores que vão ser adicionados à medida que vai crescendo, ou a gente trabalha essa precificação com o que está fazendo agora, e aí vai ajustando ao longo do caminho? A gente vai ver daqui a pouco que existem alguns custos que eles acompanham a produção. O material é um deles. Por exemplo, imagina que eu vou fazer uma camisa. Eu sempre faço a comparação com o processo industrial, porque o custo nasceu na indústria, depois é que passou para o comércio e para o serviço. Então, imagina que eu vou fazer uma camisa, e uma camisa leva 1 metro de tecido. Se eu fizer uma camisa, eu vou gastar 1 metro. Se eu fizer 2 camisas, 2 metros, 3 camisas, 3 metros, e assim sucessivamente. Então,
não tem a menor relevância eu me preocupar com o meu crescimento ou não, porque o custo de uma camisa sempre vai ser, em termos de material, 1 metro de tecido. Mas existe, por exemplo, um custo que não está associado à quantidade de camisa que eu produzo, que é a energia, por exemplo, ou o aluguel do local onde eu fabrico as camisas. A pessoa que me alugou o ponto dele está pouco se importando se eu vou fazer uma camisa ou 1.000 camisas. Ele quer o aluguel dele todo mês. Digamos que é R$ 1.000. Então, esse custo aí respondendo especificamente a tua pergunta, ele tem que estar sendo considerado pelo volume de camisas que eu acho que um dia eu vou fazer. Porque eu não posso pegar o custo de aluguel, se eu fizer só uma camisa, e colocar esse custo todinho numa única camisa. Ninguém vai comprar ela. Compreendeu? Eu não percebi quem fez a pergunta, o nome. Mas eu não posso considerar que aquele aluguel, aquela energia, é custo de uma única camisa. No dia que eu fizer 1.000 camisas, o aluguel de R$ 1.000, ele vai implicar em R$ 1 em cada camisa. 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Aí fica palatável. Mas se eu fizer só uma camisa, 1.000 dividido por 1 dá 1.000. Eu não vou vender essa camisa por R$ 1.000. Nem que ela fosse da melhor marca que tem no mercado. Uma camisa mais cara que tiver não é R$ 1.000. Então, eu tenho que levar em conta esse aspecto. A mesma coisa vale para os demais itens de custo. Eu tenho que diluir eles naquele volume que eu imagino que seja o meu, digamos, meu ponto de equilíbrio, que é um conceito que a gente vai falar também daqui a pouco. É uma projeção. Quanto mais eu demorar para alcançar este ponto de equilíbrio, esta projeção, mais no vermelho eu vou estar operando. Eu só vou começar a ganhar dinheiro quando eu passar desse ponto. A gente vai ver isso já com mais calma. Só aguardar um pouquinho que vai ficar um pouquinho mais claro para você daqui a pouco. Tá ok? Bem, seguindo aqui, o último item, só para a gente fechar aqui esse ciclo de conceito de gastos, são as perdas, são os gastos que eu não espero que aconteça. Veja só, os investimentos, os custos e as despesas que eu já falei até aqui, eles são esperados. Nenhuma empresa consegue funcionar se não fizer investimentos, se não tiver custos de produção e se não tiver as despesas de administração, de vendas, etc. Eles são itens até desejados, porque a gente precisa realizá-los para poder vender, para ter receita. Mas as perdas não, as perdas são gastos que não eram para acontecer, geralmente acidentais, ou decorrente de erros, ou algum problema que aconteceu. É um veículo que virou, teve um acidente, é o funcionário que errou e prejudicou todo o processo de produção, ou perdeu uma parte. Então, essas perdas, elas não são contempladas no nosso custo, porque a gente nem sabe que elas vão acontecer. Quando as perdas são esperadas, por exemplo, para fazer uma camisa, eu tenho 1 metro de tecido, mas sobram alguns pedacinhos, esses pedacinhos não são tratados como perdas na produção, eles são custo, porque eu vou considerar 1 metro de tecido. Se eu gastei 90 centímetros, aqueles 10 centímetros de retalhos que sobraram faz parte do custo. Eu não tenho como tirar. Agora, se a pessoa cortou o tecido errado, a costureira, e a camisa ficou imprestável, aí a perda é total. Mas ninguém está trabalhando para a costureira cortar errado. Ela errou naquele momento ali, mas não acontece sempre. Então, as perdas são acidentais. Tá certo? Até aí tá ok? Ok, professor. Bem, e nós temos 2 tipos de custos. Um em relação ao próprio item que eu estou produzindo, que a gente chama de em relação ao objeto. O objeto é o item que eu quero medir, que eu quero saber o custo. Por exemplo, uma camisa, uma assinatura de um aplicativo, ou a compra dele mesmo, propriamente dito.
esses custos podem ser diretos ou indiretos. E a outra classificação é em relação à quantidade produzida, que os custos podem ser fixos e variáveis. Eu vou explicar um pouquinho aqui, mas muito rápido, só para que vocês entendam, e o restante da nossa conversa aqui vai trabalhar uma parte nessa classificação de direto e indireto, e outra parte a gente vai trabalhar com o conceito de fixo e variável. E aí vocês vão, ao compreender isso, vão adotar o que é mais conveniente para o negócio de cada um de vocês, porque não existe uma regra assim que diga você vai ter que trabalhar dessa forma ou daquela. É uma adaptação, é um aproveitamento dos conceitos que existem. Tá? Então, vamos lá. O conceito de direto e indireto é o mais utilizado aqui no Brasil, principalmente para efeito de tributação. A Receita Federal e os demais organismos aí que cobram impostos, eles trabalham com esse conceito de custo direto e indireto. A gente chama isso, no linguajar de negócios, como custeio por absorção, ou significa dizer que o produto ou serviço absorve todo o custo que aconteceu para que ele ficasse pronto. Já o outro critério aqui, fixo e variável, é uma outra forma de apropriação que a gente vai ver daqui a pouco. Então, um custo é direto, geralmente os alunos, até brincam com os alunos, é direto quando ele é diretamente medido para a produção, e é indireto quando ele é indireto, aí não está dizendo nada, está só repetindo, mas o custo é direto quando eu posso saber exatamente quanto eu gastei naquele produto ou serviço. Vou aproveitar aqui o exemplo da camisa que eu falei agora. Se eu gasto 1 metro de tecido para fazer uma camisa, e 1 metro de tecido custa R$20, eu sei exatamente quanto eu gastei de material naquela camisa, R$20. Esse é um custo direto. Vou dar outro exemplo, a mão de obra. Eu pago uma costureira R$1.500 por mês para ela me fazer tantas camisas. Então, basta eu dividir o salário dela pela quantidade de camisa que ela fez, eu sei quanto é o custo de cada camisa. Vamos lá, eu pago R$1.500 para ela fazer 150 camisas. Então, o custo da mão de obra é R$10 por camisa. 1.500 dividido por 150. Então, os custos diretos são fáceis da gente alocar porque a gente pode medir, a gente pode saber exatamente quanto gastou. O que complica aqui no Brasil é a nossa legislação, por exemplo, em relação à mão de obra. Não é só um salário que eu pago, aí vem férias, vem 13º, vem uma opção de encargos sociais que é de uma complexidade tão grande que precisa de um especialista em folha de pagamento para poder me dizer no fim do mês quanto foi o custo da mão de obra. E o que é pior, se fosse só o que eu pago naquele momento, ainda seria possível, pelas boletas, pelas guias de pagamento, etc. Mas tem uma porção de custos que já é daquele mês, mas eu não desembolso ele naquele mês, só vou desembolsar lá na frente. Exemplo, 13º. A pessoa recebe 13º em dezembro, novembro e dezembro, mas ela já tem direito ao 13º cada mês que ela trabalha. As férias é a mesma coisa. Então, eu vou criando um passivo trabalhista na minha contabilidade, que eu tenho que transferir esse passivo trabalhista para o custo do produto ou serviço, senão eu vou ter um custo em dezembro maior do que um custo em janeiro, por exemplo, fevereiro ou março, e isso não existe. Então, é preciso muita atenção com esses aspectos que a gente trabalha com uma coisa chamada provisão. A gente provisiona o 13º, as férias, até a futura demissão da pessoa, a gente já provisiona, porque no dia que ela vai para a rua, ela leva uma multa de FGTS, ela leva um bocado de coisas, se você já deve ter visto aí, um funcionário ganha R$1.500 por mês e quando sai tem 5, 6, 7, 8 mil para receber da empresa. Tem empresa que não consegue pagar porque não fez essa provisão. Então, o custo direto é fácil de medir, mas tem que tomar cuidado com essas peculiaridades aí da nossa legislação. Ok? Aí viemos para os custos indiretos. O
custo indireto é aquele que a gente sabe quanto é, mas não sabe quanto é de cada produto. Por exemplo, a energia. Imagina que eu fabrico 3, 4 produtos na minha empresa, mas eu não tenho um medidor de energia para cada produto. Eu não tenho como separar quanto eu gastei de energia no produto A, B, C ou D. Os 4 produtos. Como é que eu faço essa divisão? Então, os custos indiretos, eles são mensuráveis do nível geral, mas não são rastreados até o produto ou serviço que eu fabrico. Então, eles são complexos demais para a gente calcular. E qualquer sistema que eu utilize sempre vai ser um sistema por aproximação. Nós vamos já falar disso com mais detalhe, mas ele pode ser importante para vocês. Se vocês tiverem só um produto, isso aqui não... Todo custo é direto, porque só existe um produto. Agora, quando tem mais de um, complica a história. Bem, a segunda classificação é com relação ao volume produzido, ou quantidade, e os custos podem ser fixos ou variáveis. E aí vai, mais uma vez, uma brincadeira com os alunos. Fixos é os que não variam, e variável é os que não são fixos. Não é essa o entendimento da história. A gente precisa ter atenção a uma coisa. Em tese, todo custo é variável, porque ele um dia muda de valor. Assim, o aluguel, eu acertei o aluguel por R$1.000, mas um dia ele vai ser reajustado para 1.200, e aí variou. A energia nunca dá um valor igual todo mês, e por aí vai. Mas o que a gente classifica um custo como fixo e variável não é porque ele é fixo ou porque ele varia, não. É quando ele se relaciona com o volume de produção. Por exemplo, se eu fabrico uma camisa e gasto 1 metro de tecido, se eu fabricar 2 camisas, eu gasto 2 metros. Se eu fabricar 3, 3 metros. 4, 4 metros. Então, quanto maior o volume produzido, maior é o custo. Se eu não fabricar camisa nenhuma, o custo é 0. Não tem custo de material. Então, o custo variável é um custo que varia de forma proporcional à quantidade produzida. Veja só a palavra que eu usei, proporcional. É uma equação de primeiro grau. Então, vamos pensar de outra forma. Para fazer 1 quilo de queijo, eu gasto 10 litros de leite. Essa é uma regra, é uma receita de bolo que está lá. Para fazer 2 quilos de queijo, 20 litros de leite, e assim sucessivamente. É uma proporção. É um custo variável. Mas, voltando para a camisa, eu tenho os materiais da camisa, para cada camisa que eu fabrico, 1 metro de tecido, 2 camisas, 2 metros, e assim sucessivamente. Mas eu tenho uma costureira, e a costureira ganha R$1.500. Se ela fizer uma camisa, ela vai ganhar quanto por mês? R$1.500. Se ela fizer 2 camisas, vai ganhar quanto por mês? R$1.500. Se ela fizer 100 camisas, ela vai ganhar quanto por mês? R$1.500. Isso é um custo fixo. A quantidade aumentou e a costureira continuou ganhando a mesma coisa. Nós temos uma startup aí das eletricistas, dos pedreiros, das mulheres que estão se preparando para assumir certas tarefas na construção civil, que até então a gente só via homens trabalhando. Agora, na igualdade de gênero, as mulheres vão também ocupar esse espaço no mercado, que é uma excelente ideia. Então, imagina assim, se ela trabalha como por serviço prestado, imagina um eletricista que cobra tantos reais por cada ponto elétrico que ela instala, cada tomada. Então, essa para ela passa a ser um custo variável, porque uma tomada, digamos, R$10, 2 tomadas 20, 3 tomadas 30, e por aí sucessivamente. Mas se ela trabalha como empregada numa empresa, ganhando um salário, aí a mão de obra dela já passa a ser um custo fixo. Porque independente do número de tomada que ela faça, ou produza, ela vai sempre ganhar a mesma coisa. Então, os custos são fixos ou variáveis se eles se relacionam com a quantidade ou volume produzido.
certo? Aí vocês me perguntam, não perguntaram, mas deve estar querendo perguntar. Imagina que eu pago um salário para uma pessoa e mais uma comissão pela venda dela. Digamos, o cara ganha um salário mínimo e R$ 10 por cada produto vendido. Se ele não vender nada naquele mês, ele vai ganhar um salário mínimo. Se ele vender 100 produtos, ele vai ganhar um salário mínimo mais 100 vezes 10, mais R$ 1.000. Então, ele vai ganhar um salário mínimo mais R$ 1.000. Se ele vender 20 produtos, ele vai ganhar um salário mínimo mais 20 vezes 10, e assim sucessivamente. Esse custo desse cara é fixo ou é variável? O que vocês acham? Ele é variável, né? Porque vai depender... É variável. Minha opinião é que ele é variável. Ele é variável partindo de um patamar que não é zero. Né? Porque, por exemplo, no caso da camisa, se eu não fizer camisa nenhuma, eu não tenho gasto nenhum com tecido, é zero. Zero camisa, zero custo. Mas com a mão de obra eu tenho zero camisa, já começa com salário mínimo. Aí, à medida que eu aumento o número de camisas, parte do salário mínimo para adicionar esta comissão que é em relação à produtividade dele. Mas é um custo variável. Muito bem. Então, acho que isso ficou claro para vocês, ok? A gente pode avançar um pouquinho aqui. Beleza, ficou claro, valeu. Então, eu falei para vocês que o custeio por absorção é aquele que o produto ou serviço ele assume todos os custos diretos ou indiretos que foram gastos na sua produção. Então, a gente tem uma situação em que, por exemplo, se eu produzo um único produto, o custo dele vai ser o material direto que eu coloquei, que são as matérias-primas, materiais secundários, etc. A mão de obra direta, ou seja, a mão de obra, as pessoas que trabalharam naquele produto ou serviço, e os custos indiretos, que aí entra energia, aluguel. O gerente de produção é um custo indireto, ele não produz, ele supervisiona a produção. Então, o gasto dele é um custo indireto. A soma de todos esses itens me dá o custo total do produto. Claro, se eu gastei 20 com material, 10 com mão de obra e 5 com custo indireto, então esse produto custou R$ 35, é a soma. Absorveu tudo que se gastou com ele. Ok? Então, eu já falei para vocês que os custos diretos, eles são apropriados diretamente aos produtos e serviços, aqueles que eu posso medir facilmente. Eu sei quanto de material eu gastei num produto, eu sei quanto de mão de obra eu gastei naquele produto ou serviço. Mas a pergunta é, os custos indiretos, quanto eu gastei de energia naquele produto? Quanto eu gastei de aluguel naquele produto? Quanto eu gastei da mão de obra do gerente de produção? A minha fábrica produz 3 produtos diferentes. O gerente não produziu nenhum, ele apenas supervisionou a produção. Quanto do salário dele eu boto para o produto A, para o produto B e para o produto C? Porque eu tenho que fazer o preço do produto A, B e C. E o custo indireto é o componente. Não posso deixar de fora. Como eu faria isso? Essa é a primeira grande questão na área de custos. Alguém sabe dizer? Não vou saber lhe dizer. Nós temos 3 formas. Né? A gente chama de rateio, ratear, dividir. A primeira delas, que é o próprio rateio simples, né? A gente utiliza uma proporcionalidade qualquer. Por exemplo, eu vou distribuir os custos indiretos na proporção das horas trabalhadas naquele produto ou serviço. Na área de serviço é muito comum usar essa proporcionalidade de horas. Eu estou desenvolvendo 3 aplicativos. Nós temos pessoas trabalhando no aplicativo A, aplicativo B, aplicativo C. Cada um gastou tantas horas trabalhando no A, B e C.
Então, as horas de mão de obra são horas diretas, porque eu sei quantas horas trabalhou, sei quanto eu pago para aquelas pessoas, eu já boto as horas das pessoas que trabalharam no produto A lá no produto A, da B no produto B, e assim sucessivamente. Mas quando chega no produto, na energia, por exemplo, ou no aluguel da sala, ou no gerente de produção, vamos dizer que eu tenha 10 mil reais de custo aí com essas três coisas. Quanto eu vou botar para o produto A, B e C? Eu posso fazer dividindo pela quantidade de horas que eu gastei no A, no B e no C. Um outro critério pode ser pela quantidade produzida. Isso é mais para a indústria. Aí eu produzi 150 camisas, 60 calças e não sei quantas bermudas. Então, eu posso fazer nessa proporção. É uma regra de 3. Tá? Esse sistema de rateio, tem uma grande vantagem. Ele é muito simples de fazer. Você monta uma planilhazinha com uma regra de 3, você faz isso em 2 minutos. Mas ele causa distorções, quando os produtos não são muito homogêneos. Imagina que eu estou fabricando na indústria automobilística, por exemplo, você fabrica um carro que custa R$1 milhão e um outro carro que custa 100 mil. Se eu for dividir pela quantidade produzida, eu vou onerar o carro mais barato. Porque ele vai receber ele vai receber o mesmo custo do carro caro. Não é uma proporção? Aí acaba distorcendo o que eu quero apurar, que é o valor do custo. E outra coisa, eu pego todos os custos indiretos, aluguel, energia, supervisão, manutenção, etc., e divido por um único item, que a gente chama de direcionador de custo. Eu tenho uma só regra para distribuir esses vários custos diferentes. Isso é complicado. Pode não ficar muito bem feito. Uma segunda forma de eu fazer isso é usando o critério de departamentos, ou seja, eu divido a minha empresa em áreas, em segmentos, por exemplo, departamento de design, departamento de planejamento, departamento de supervisão, departamento de controle da produção, departamento de qualidade, tantas quantas eu tenha dentro do meu negócio. Na área de serviço, isso é excelente. Aí eu pego os custos indiretos de cada um desses departamentos e divido pelos produtos de acordo com a regra do próprio departamento. Por exemplo, no departamento de qualidade pode ser pelo número de produtos que foram supervisionados para ver se tinha defeito, problemas ou alguma coisa para resolver. Um departamento de almoxarifado pode ser pela quantidade de peças e itens que foram requisitados. Então, eu já passo a ter vários direcionadores de custo, ou drivers, que a gente chama, um para cada departamento, eu melhoro a apuração desse custo indireto. Imagina um departamento de qualidade que só faz o controle de qualidade dos produtos mais caros da empresa, dos mais top. Então, o custo desse departamento é para ir só para esses produtos top, não tem que ir para os que não são testados qualidade. Eu já começo a ser mais justo quando eu uso departamento. E eu ainda tenho um terceiro critério, que é o top dos top, que é o ABC, que é o custeio baseado em atividades, em que, ao invés de eu me preocupar com esses direcionadores de custo por quantidade, por hora, por qualquer outra coisa, ou até mesmo por departamento, eu vou me preocupar mais pela atividade que cada um desenvolveu para que aquele custo acontecesse. Por exemplo, se eu trabalho no departamento de qualidade, ao invés de eu dividir isso pela quantidade de produtos que foram testados para ver se a qualidade estava ok, eu posso trabalhar pelo número de horas que foram gastas nesses testes, porque um produto tem um teste diferente de outro, leva mais tempo ou menos tempo, então eu não posso usar a quantidade como um critério, mas sim a atividade que foi executada. Quase sempre o ABC leva mais em consideração as horas de produção, seja produto ou serviço, de maneira que o melhor critério para rateio acaba sendo o número de horas. É o mais utilizado, mas tem muita gente que usa a quantidade. Vamos ver um exemplozinho aqui bem simples para a gente entender isso. Está todo mundo vendo aí a tabela.
nós temos aqui uma empresa que produz 3 produtos, A, B e C. Num determinado período aí, a matéria-prima utilizada no produto A foi R$ 38 mil, no produto B, 42 mil, e no produto C, 48 mil, que somando dá 128 mil de matéria-prima. Matéria-prima é um custo direto, a gente sabe quanto gasta em cada produto. A mão de obra direta, que também é um custo direto, do produto A, 3.200, do produto B, 3.600, do produto C, 5.200, que totaliza 12 mil. Então, o custo direto do produto A, que é a soma da matéria-prima e da mão de obra, dá 41.200, do produto B, 45.600, e do produto C, 53.200. 140 mil. Mas aí eu tenho 100 mil de custos indiretos. Vamos imaginar que seja aluguel, energia, alguma mão de obra indireta, de supervisão, alguma coisa, e eu preciso alocar esses 100 mil nos produtos A, B e C. Por isso é que está a interrogaçãozinha aí para vocês. Como eu dividiria esses 100 mil reais pelos produtos A, B e C? Pode falar aí, quem quiser. Divido por 3? R$33.333 para cada um. Podia ser, não? Vocês estão aí ainda? Ninguém quer falar? Aqui o Thales botou pelas horas gastas. Eu não tenho essa informação aqui das horas gastas, mas eu tenho a informação da mão de obra, que acaba sendo horas, né, de trabalho. O produto A gastou 3.200 de mão de obra, o produto B 3.600, o produto C 5.200, que dá 12 mil. Eu podia fazer nessa proporção. Ok, é só pegar e ver 3.200 de 12 mil. Se eu pegar 3.200 e dividir por 12 mil, o produto A consumiu 27% do total de horas. Então, ele vai consumir também 27% dos custos indiretos, que daria 27 mil. O produto B, que gastou 3.600, dá 12 mil horas, 12 mil, corresponde a 30%. Então, 30% de 100 mil seria 30 mil reais. Então, eu já peguei, botei 27 mil para o produto A, 30 mil para o produto B, que dá 57, o produto C, obviamente, vai ficar 43 mil. Estaria feita a conta, 27, 30 e 43. Aí o custo total seria a soma do custo direto com esse outro indireto, o que me daria a informação necessária para eu calcular o custo unitário. Bastaria dividir pela quantidade e eu saberia quanto custa cada produto. É uma forma. Alguém sugeriu aqui no chat dividir pela quantidade. Então, veja só, o produto A foi 20 mil unidades, o produto B 30 mil unidades, o produto C 50 mil unidades. Então, dá 20%, 30% e 50%, respectivamente. Eles vão receber 20%, 30% e 50% do custo indireto, ou seja, 20 mil, 30 mil e 50 mil. Estaria resolvida a equação também. Eu não sei se vocês perceberam que, se eu adotar o critério das horas, o produto A, por exemplo, recebe 27 mil de custo indireto. E se eu usar o critério da quantidade, o produto A recebe 20 mil. Há uma diferença de 7 mil aí. Qual dos dois está certo? O critério da quantidade ou o critério da hora? É uma pergunta para vocês. A quantidade. Por quê? Nesse caso específico, se eu utilizar o critério da hora, ele vai trazer um preço muito alto para o meu produto e eu não vou ter competitividade. Mas se o preço alto de um produto A vai repercutir no preço mais baixo do produto B e C, que vão receber mesmo, porque os custos indiretos vão ser sempre 100 mil, a empresa já gastou, só estou dividindo entre três produtos. Era como se eu tivesse 100 mil para dividir por 3 alunos. Se eu usar um critério, o aluno A ganha mais, se eu usar outro critério, o aluno A ganha menos.
Mas se ele ganhar mais, significa dizer que os outros dois vão ganhar menos. E assim, do ponto de vista da empresa, não faria muita diferença, mas do ponto de vista do produto, sim, porque o produto A poderia não ser competitivo, portanto, não vender, e o produto B ficaria muito barato e vender muito e causar prejuízo para a empresa. Alguém respondeu aqui que os dois critérios estão certos. Matematicamente, sim, mas a questão aqui não é puramente matemática, é uma questão de bom senso. Qual dos dois critérios é mais indicado para esta empresa? Só quem trabalha lá que sabe. Eu não sei nem o que essa empresa produz, aqui só tem números para mim. Mas imagina que a mão de obra aqui, que a gente está trabalhando, foi o primeiro critério, ela não deve ser um custo definidor desse rateio. Por quê? Porque ela é muito baixa. Ó. Veja só, se eu gastei 128 mil com matéria-prima e só gastei 12 mil com mão de obra, a mão de obra representa 10% do custo, menos de 10%. Ela não pode ser escolhida como o elemento que vai direcionar os custos indiretos. Por quê? Porque ela não é relevante. O que é relevante aqui é o material. O material é o maior gasto. Então, eu poderia também fazer na proporcionalidade do gasto com matéria-prima. Então, se eu pegar 38 mil e dividir por 128, que é o total, o produto A gastou 29,7, 30%, o material dele, arredondando. O produto B, que gastou 42 mil, em relação aos 128 total, ele corresponde a 33%, arredondando. E, finalmente, o último produto que gastou 48 mil e 128, ele corresponde a 37,5%. Então, se eu fizer nessa proporcionalidade, eu talvez, esteja usando um critério mais justo. Mas o que ressalta aqui, no final das contas, é que qualquer critério que eu adote, ele será sempre um critério arbitrário, ou seja, eu corro o risco de errar. Mas é melhor fazer isso do que não fazer nada. É melhor ter um sistema de custeio do que não ter nenhum. Então, fica para vocês que existe essa possibilidade, mas vocês devem analisar cada caso, o caso de vocês, e escolher qual é o melhor elemento para fazer esta divisão proporcional. Se vocês estão numa startup em que o maior item de custo foi mão de obra no desenvolvimento do software, etc., e vocês têm 3 softwares, têm 3 produtos, ou têm 3 tipos de clientes diferentes, escolham esse elemento para fazer o rateio, o que mais se aproxima do negócio que vocês têm em mãos. É uma análise que, e uma vez tomada essa decisão, sigam com ela adiante. Vocês não podem ficar mudando todo o tempo, porque distorce também os custos. Então, pessoal, aqui é uma primeira parte da nossa revisão de conceitos. E eu faço aqui uma pequena pausa para saber se vocês compreenderam isso direitinho, se ficou alguma coisa, se eu estou falando grego ou japonês, ou se estou falando devagar demais, coisas que vocês já sabem. Vamos fazer um feedback aqui para a gente poder avançar mais depressa ou ir mais devagar. Ok, Thaleson, está indo bem para ele. Pode falar mal também, eu gosto de... Eu tenho que me ajustar ao que vocês estão sentindo, eu não posso achar que estou aqui por cima da... Como se diz aí, no interior da carne seca, e não está. Ótimo, então se está todo mundo gostando, vamos seguir em frente. Ficou claro então, né? Vamos para frente. Vamos agora falar de precificação. Supondo que calcular o custo agora vocês já são doutores, já sabem que o custo é a soma do material, mão de obra e custo indireto, e que esse custo indireto ele tem que ser rateado por algum critério mais ou menos justo, e que sempre vai haver uma distorçãozinha. A ciência dos custos não é uma ciência exata,
ela é exata matematicamente, mas não é exata na justiça, né? Sempre vai haver uma pequena distorção, mas a gente, tendo o custo do produto, agora é possível que a gente faça o preço desse produto. Existem algumas técnicas de precificação ou apressamento. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com a técnica do olhar para o vizinho. O meu concorrente aqui está vendendo o produto dele por tantos reais, eu também vou vender. É esse o meu preço. Você vai ali na litorânea, está todo mundo vendendo o caranguejo quase pelo mesmo preço. Você vai no shopping, na praça da alimentação, a comida no quilo é o mesmo preço, tanto faz ser a comida light como a comida nordestina, ou local, ou maranhense, tudo é a mesma coisa. Então, não existe um processo de precificação. Maria vai com as outras, é um copiando do outro. O que não necessariamente possa estar errado, porque as pessoas estão sobrevivendo, estão ganhando dinheiro, estão lá atuando no mercado e o cliente está comprando, pode ser um critério. É seguro? Não é. Tua estrutura de custo é diferente da estrutura de custo do teu concorrente. Você pode estar gastando mais ou menos. Então, o teu preço tem que refletir esse aspecto. Tem uma outra coisa por trás disso. A qualidade. O teu produto pode ter uma qualidade melhor do que a dele. Pode atender melhor as dores do teu cliente. Pode ser que você até supere as expectativas dele. E isso tem que ser pago. Existe uma coisa chamada valor no produto que vai além do custo. E o cliente percebe isso. Muitas vezes, você, ao ofertar um produto ou serviço por um preço muito baixo, o cliente pode nem comprar, desconfiando que aquele produto não tem a qualidade que deveria ter, ou que possa eventualmente até ter. Então, o preço é um reflexo do que você está dizendo para seu cliente. E tem uma terceira estratégia aí de custos também, que, aliás, uma segunda, eu falei do Maria vai com as outras, agora a segunda, que muitas empresas trabalham com produtos que são muito valorizados no mercado pela marca, pela esse intangível que é a marca de um produto, e que ele vende pelo preço que ele quer e todo mundo compra. Uma bolsa Louis Vuitton vale muito mais do que os custos dela, eu não tenho nem dúvida. Uma canela Montblanc, uma Ferrari, um vinho de uma vinícola muito afamada, tem um perfume francês, as roupas de grife, enfim, uma infinidade de produtos aí, um restaurante que tem um chefe famoso, uma estrela Michelin, ou uma classificação melhor, cobra caro. E aí não se está pagando exatamente o custo dos produtos, você está pagando até pela possibilidade de usar aquela marca só, e aquilo te dá um status, te dá uma outra conotação que vai além do que a gente discute aqui na nossa disciplina. O que a gente vai trabalhar aqui é o que a maioria dos mortais consegue trabalhar, ou seja, é formar um preço que cubra os custos do meu produto, pague os impostos e ainda me dê uma margem de lucro razoável para eu crescer, sobreviver e ganhar dinheiro. A gente chama isso de markup, que é uma taxa de marcação, que é muito comum se usar isso porque facilita a vida do empresário no que diz respeito a... Quando ele tem muitos produtos, imagina um supermercado como o Mateus, que deve ter uns 30 mil itens ali dentro. Ele jamais vai fazer o preço de produto por produto, senão ele nem terminaria de calcular de todos eles, já tem produto mudando de preço, produto já subindo, e aí não tem no mundo quem fizesse um troço desse. Então, o markup é uma técnica interessante. Depois eu vou falar de uma outra que eu nem coloquei aqui no slide, mas rapidamente, só para que talvez se encaixe muito bem nessa ideia de startup de vocês. Mas o markup, como eu te falei, é uma técnica que parte do custo que a gente já sabe como fazer, material, mão de obra e custo indireto,
adiciona a margem de lucro, adiciona os impostos e eventuais despesas que a empresa tem, comercial, financeira, administrativa, etc. Vamos ver aqui um exemplo. Aliás, ainda tem uma explicação aqui. A taxa de marcação é aplicada sobre o custo para encontrar o preço. Eu já falei, suponha que ela seja suficiente para cobrir custos indiretos e despesas, impostos e ainda garantir o lucro. Já havia sido falado. Então, vamos aqui ao nosso exemplo. Imagina que um produto ou serviço qualquer, o custo dele, ou seja, o material, mão de obra e custo indireto, aquilo que a gente falou agorinha, seja R$20. Já está o total, somado. Ele ainda tem as despesas, que eu estou chamando aqui de gastos indiretos, de R$5. Aqui, vamos lá, é a secretária, é a energia, são esses outros gastos que também foram alocados para esses produtos aqui. Esse produto aqui chegou a R$5. Então, nós temos um total de R$25. Esse é o custo do produto. Tá? Eu tenho que somar a margem de lucro que eu quero ganhar nesse negócio, o que o governo quer ganhar, que é a carga tributária, para chegar ao preço de venda. Observe um detalhe. A carga tributária não é calculada sobre o custo de R$25, não. É calculada sobre o preço de venda, que eu ainda nem sei quanto é. Por exemplo, aqui o governo está querendo 20% para ele. E eu quero só 10%. Eu, empresário, que corro o risco, que... Vou usar a palavra que vem na minha cabeça aqui, que me lasco todinho para estar com esse negócio funcionando. Só vou ganhar 10%. E o governo vai ganhar 20%. Mas é assim que é o mercado. O mercado é terrível, né? Quanto é o preço desse produto? O quanto eu deveria calcular? Mais uma vez eu repito, não é 10% de 25%, não é 20% de imposto de 25%, é do total, do preço da venda. Alguém tem ideia? Vou explicar de novo, então. Thales, R$20 é o custo do produto. Aquilo que eu falei agora, custo é a soma do material, da mão de obra e dos gastos de produção que eu aloquei lá pelo rateio e tal. Chegou a R$20 o produto. Uma camisa, vamos supor, estou fazendo uma camisa, esses R$20 representam a mão de obra da costureira, o tecido, o botão, a linha, a energia, o aluguel, etc. Eu ainda tenho mais R$5 aqui de administração, de contador, de propaganda e outras coisas. Então, a minha camisa custa R$25. Por quanto eu devo vender ela para que eu ganhe 10% e ainda pague 20% para o governo? Essa é a pergunta. Essas três interrogações aí é o que nós precisamos achar. Aí eu estou perguntando, vocês têm alguma ideia de como fazer essa continha? Ela é bem fácil. Alguns já responderam aqui que não. Então, como o nosso tempo está passando... Oi. Aí, no caso, a gente teria que colocar 10% sobre o 25%, certo? Não. Tu vai ganhar 10% do que tu vender. Se tu vender essa camisa por R$50, você vai ganhar 10%, que é R$5. E o governo vai levar 20% para ele, que é R$10. Mas não fecharia a minha conta aqui. Eu tenho que ter essa conta exata. A regra é muito fácil. Ó. Veja só, o preço de venda é 100% do preço, ok? É 100% de tudo. Então, a gente fala custeio por absorção, está incluindo tudo lá. Então, 100% é o total da venda. Como a minha margem de lucro é 10 e como o governo quer levar 20%, ou seja, a soma desses dois itens dá 30%, não é isso? Isso. Então, 100 menos 30, esses 25 aqui correspondem, então, a 70. Isso. Concorda comigo? Sim. Então, regra de 3, 25 está para 70, 10 está para X. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu pego, para eu saber a margem de lucro, eu pego 25 vezes 10 dividido por 70. 25, 10, eu estou na minha máquina aqui, dividido por 70.
Ou seja, minha margem de lucro é 3,57. Uhum. Vocês podem até anotar Verdade. aí no caderno. Se a carga tributária é 20%, eu posso fazer essa mesma conta ou multiplicar por 2, se eu ganho 10 e o governo ganha 20, é o dobro do meu, o governo vai levar 7,14. É o imposto que eu vou pagar. Certo? E meu preço final é 25 vezes 100 dividido por 70. O meu preço final vai ser R$ 35,71. Já está respondido aí para vocês. Ficou claro? Ficou. Imagina o Matheus. O Matheus tem lá, numa prateleira lá qualquer, vamos pensar aqui, café. Tem 50 tipos de café diferente lá que ele vende. Ele só precisa pegar qualquer um deles e fazer essa conta aqui. Aí ele chegou no preço daquele cafezinho que ele calculou, certo? Aí como ele calcula o markup, aqui ele só fez o cálculo de venda. Veja só, o meu preço de venda desse café é 35,71. E o subtotal dele deu 25. Então, para eu calcular o markup, eu faço essa conta aqui. Deixa eu voltar bem aqui só para... Eu pego 35,71 e divido por 25, dá 1,43. Certo? Façam uma conta aí que vocês vão ver. Eu pego o 35,71, que é o preço que eu achei, e divido pelo subtotal de R$ 25. Deu 1,43, não é isso? Esse 1,43 é o meu markup para esta linha de produto aqui. Então, veja só, se eu comprar agora um produto que me custa R$ 40 e tiver mais 10 de propaganda, administração, etc., que ele vai ficar com R$ 50, eu não preciso fazer toda a conta de novo. Basta eu multiplicar 50 vezes 1,43. O preço desse produto vai ser R$ 71,42. Ok? Então, eu posso fazer para a minha linha de produto todinha de uma só vez, multiplicando o custo do produto vezes 1,43, vezes todos eles. Por que eu não posso fazer isso para o supermercado inteiro? Porque tem produto que a carga tributária é maior. Por exemplo, bebidas. Lá tem vinho, tem uísque, tem cachaça, tem cerveja, tem licor, tem tudo no mundo. Então, esses produtos têm uma taxação bem maior do que esses 20% aqui da carga tributária. Tem bebida que vai a 100%, 80%, 40%. Então, eu tenho que botar aqui no markup a carga tributária daquela linha de produtos. Se eu for para a linha de alimentos da cesta básica, a carga tributária, em alguns casos, é zero, nem tem. Em outros casos, é bem baixinho, é 1%, é 3%. É um incentivo que o governo faz para produtos que são de necessidade básica. Então, para cada linha de produto, dentro de um supermercado, por exemplo, essa carga tributária aqui pode aumentar ou diminuir. Assim como a minha margem de lucro, eu posso querer ganhar mais ou menos em determinados produtos. Imagina, por exemplo, um produto que passa 6 meses na prateleira sem vender, um uísque aí de R$ 500 a garrafa. Então, eu tenho que botar uma margem de lucro bem interessante para que eu suporte esse período de estocagem, ou seja, esse período que ele passa encalhado lá nas prateleiras. Já um banana, tomate, não sei mais o que é entrando de manhã e vendendo, tem uma rotatividade muito alta, eu posso ter uma margem de lucro menor, porque eu ganho no giro. Então, o markup aqui, ele é trabalhado, sempre eu modificando aqui esses dois itens aqui, deixa eu só voltar aqui, que eu sempre vou modificando esses dois itens aqui, ó. Eu tenho 10% e 20%, que eu
posso trabalhar eles a meu bel prazer, de acordo com a meu interesse. Esse produto aqui eu quero ganhar 20%, esse aqui é a carga tributária 30%, esse outro aqui é só 6%. Eu monto isso numa planilha Excel, só faço mudar os parâmetros e ela já me calcula isso rapidamente. Então, o markup, a gente tem essa possibilidade de fazer a conta para um produto e aproveitar esse markup, que no caso aqui é 1,43, para toda a prateleira de produtos que tenha esta mesma característica. Está claro para vocês? Para o markup, então, sempre vai ser o percentual entre Tá ruim o som. Tá um pouquinho ruim o som. Oi. Tá ouvindo? Sim, fala. Estou ouvindo. Pronto. Então, o markup sempre vai ser o percentual entre o subtotal, que é o custo do produto do gasto direto, e o valor de venda. Pronto. Que vai incluir lucro e impostos. Exatamente. Esses 30% aqui, que é 20 mais 10, dá 30. Vou tentar escrever aqui com este meu pincel aqui. Não vai ficar muito bonito não, mas dá para vocês entenderem. Esses 30% aqui, eu pego 100 menos 30, achei esses 70 que está aqui. Tá? Então, é só fazer regra de 3, ó. 25 vezes 100 dividido por 70. Produto do meio dividido pelo produto dos extremos. Então, 25 vezes 100 dividido por 70 vai dar 31,71. Pronto, esse é o preço. Se eu quero saber o markup, então, o meu markup vai ser igual a 35,71 dividido por 25, que é esse item bem aqui, ó, 25. Isso aqui deu 1,43, não é isso que eu falei? 1,43. Vírgula 4. Desculpa a letra aí, mas escrever aqui não é fácil. Então, esse é o markup. Markup é uma taxa de marcação. Então, se eu comprar um produto que, junto com esse gasto indireto, ele seja R$100, por exemplo, basta eu pegar R$100 e multiplicar por 1,43. Eu acho o preço do produto. Ficou claro agora? Ok. É a carga tributária somatória de ICMS, de gás, de tudo que a empresa paga, né? Ela vai dar percentual. Isso. Nós temos que levar em consideração tudo. Se vocês estão trabalhando aí com... Vocês desenvolveram um produto qualquer e agora precisam fazer uma taxa de marcação para um produto semelhante que vocês estão fazendo, e não se precisa fazer essa conta toda novamente, só precisa calcular o markup, que é uma conta de divisão, preço de venda dividido pelo subtotal, achei a taxa de marcação, multiplico pelo custo do outro produto. Está feito. Certo? O custo do produto inclui a mão de obra fixa, né? Inclui material direto, mão de obra direta, custos indiretos de produção e mais as despesas. Despesas com aluguel, com energia, com salário do pessoal administrativo, material de expediente, essa coisa toda. Então, aí você está considerando todos os gastos, já que você quer recuperar esses gastos no teu preço, quem vai pagar é teu cliente, né? Que quando você vende um produto ou serviço, o que você arrecada é para pagar suas contas. Então, tem que levar isso em consideração. Certo? E aí nós chegamos no último ponto da nossa conversa de hoje, já
já gastei mais tempo do que eu previa, mas a gente já vai tirando as dúvidas concomitante, que é o ponto de equilíbrio. Vamos entender o ponto de equilíbrio como o volume de produção que eu preciso alcançar para que eu pague todas as minhas contas, não fique devendo nada a ninguém. Ou seja, naquele volume de produção, eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Estou zerado, estou equilibrado. Eu estou falando, portanto, daqueles conceitos agora de custo fixo e variável, não estou mais falando direto e indireto. Certo? Então, é muito importante que eu saiba quais são os meus custos fixos e variáveis. Vamos pegar um caso aqui. Aqui é a teoria que está por trás, então deixa eu explicar logo essa teoria, depois eu falo do caso. O conceito de ponto de equilíbrio, portanto, é o volume que precisa ser vendido para que a empresa cubra seus custos fixos e variáveis. A fórmula é custo fixo dividido por margem de contribuição. E margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Vamos botar nos números que fica mais fácil. A nossa sorveteria aqui, ela tem um preço de venda de R$16 por quilo de sorvete. E o custo variável desse sorvete é R$10. Então, quanto é a margem de contribuição? É 16 menos 10. Cada sorvete contribui com R$4 para cobrir esses custos fixos de R$5.000. Então, se eu dividir os R$5.000 por 4, que é 16 menos 10, eu preciso vender 833 quilos e 33 gramas de sorvete para pagar todos os meus custos. Se eu vender isso, eu não vou ter lucro nem prejuízo, só paguei o custo. Certo? Ó, imagina que eu consiga vender só 4.000 quilos, aliás, só 800 quilos de sorvete. Não cheguei a 833. Nesse mês só vendi 800. Se eu vender 800 quilos de sorvete, e cada sorvete me deixa R$4, que é a margem de contribuição, eu só vou ficar com 3.200. Eu não pago os 5.000. Não é R$4, não, é R$6. É 16 menos 10. Eu estou confundindo a conta aqui. Então, 800 quilos vezes R$6, eu só faturo 4.000, eu só ganho 4.800. E o custo fixo é 5.000. Eu vou ter um prejuízo de R$200. Compreenderam? No entanto, se eu vender 1.000 quilos de sorvete no mês, e em cada quilo eu ganho, na margem de contribuição, R$6, eu apuro 6.000. E eu tenho 5.000 de custo para pagar, eu tenho 1.000 de lucro. Se eu vender somente os 833,33 e ganho R$6 em cada um, eu apuro exatamente R$5.000. Pago o custo fixo, não tenho lucro nem prejuízo. Esse é o conceito do ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, a minha margem de contribuição é 16 menos 10, que dá R$6. Claro até aí? Nós vamos avançar um pouquinho aqui. Esta empresa aqui precisa vender 833 quilos, 333 gramas de sorvete para poder dormir em paz sem estar devendo a ninguém. Mas também não bota um centavo de lucro no bolso. O ponto de equilíbrio é o ponto que zera. No gráfico aqui dá para a gente ver isso. Ó. Vou botar esse gráfico logo todinho para vocês enxergarem. Ó, veja só. O ponto de equilíbrio é quando a receita é igual ao custo. Ou seja, tudo que eu produzo e vendo só paga custos. Presta atenção nessa linha bem aqui que eu estou destacando, essa daqui. Ó. Vocês estão vendo a canetinha aí, não estão? Essa é a linha da receita. Observe que quando eu produzi
quantidade zero, a minha receita é zero. Aí, à medida que eu vou produzindo, a minha receita vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O meu custo fixo é essa linha reta aqui, é R$5.000. Tanto faz eu produzir zero como eu produzir 1.000, eu vou gastar R$5.000 de custo fixo. O salário, por exemplo. Essa linha bem aqui é a linha do custo variável, essa verdinha aqui. É aqueles R$10 por unidade de sorvete que eu gasto. Se eu vender 1 quilo, eu gasto 10, se eu vender 2 quilos, 20, assim sucessivamente. A soma do custo fixo com o custo variável dá meu custo total, que é essa linha bem aqui, ó. Quando essas duas retas se encontram, aqui nesse ponto, bem aqui, ó, aqui é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio representa 833,33 quilos. Ok? 833,33 quilos. Isso representa um faturamento de aproximadamente 13.300 e poucos reais. Então, é quanto a empresa precisa vender para pagar suas contas. No momento que ela passa desse ponto de equilíbrio, ela começa a ter lucro. A receita é maior do que o custo. Quando ela está abaixo do ponto de equilíbrio, a receita é menor do que o custo. Isso aqui tudo é prejuízo. Tá bom? Entendeu? Ou não ficou muito claro? Entendeu? Fala, garoto. Então, vamos para frente. Pode falar. Imagem de contribuição, né? Se o meu preço de venda ele já inclui o lucro de 10% e já inclui o imposto, Já. mas enquanto eu não considero enquanto eu não alcanço o meu ponto de equilíbrio, tudo que é lucro vai para pagar o custo fixo, não é isso? Vai para pagar o custo fixo, variável, e ainda vai faltar, quando você não está no ponto de equilíbrio. Ó, esse preço de venda aqui, ele foi formado pelo aquele processo anterior do markup. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que vender esse sorvete por R$16. Toda vez que eu vendo sorvete por R$16, eu tenho um custo variável também de produzir esse sorvete, que são os materiais, por exemplo. Então, o sorvete me deixa R$6, 1 quilo de sorvete. Cada quilinho de sorvete deixa R$6. Vender 1 quilo dá 6, 2 quilos 12, e aí vai sucessivamente. Mas eu tenho 5.000 para pagar. São todos os gastos fixos. No negócio de vocês vão ter que classificar os custos de vocês da seguinte forma. Pega todo o gasto que é fixo, ou seja, aquele gasto que você vai realizar ele naquele mês, independentemente de você produzir ou não. Eu tenho um aluguel, R$1.000, é fixo. Eu tenho 2 empregados, ganho R$4.000, é fixo. Eu tenho energia, que eu vou ter que pagar, independentemente de eu produzir ou não, é fixo. Eu tenho isso, eu tenho tal. Relacionei todos os meus custos fixos e cheguei, no nosso exemplo aqui, a R$5.000. Ok. Eu tenho que me rebolar para pagar esses 5.000. Não tem outro jeito. Como é que eu vou me rebolar nessa história? É vendendo sorvete. Só tem esse jeito para mim, não tem outra coisa. Eu não posso pegar dinheiro emprestado para pagar a conta, porque no outro mês, além do custo fixo, ainda tenho um empréstimo para pagar. A única forma de eu sobreviver é vendendo. Eu vendo meu sorvete por R$16 e eu gasto R$10 para fazer esse sorvete. Então, toda vez que eu vendo um sorvete por R$16, gastei 10, eu fiquei com 6. Pronto. Eu tenho 5.000 para pagar. Se eu dividir 5.000 por 6, eu preciso vender 833 quilos de sorvete. É bem simples a conta, não tem outra forma. Se eu não vender 833 quilos de sorvete, eu não pago esses 5.000. E toda vez que eu passar dos 833, que é bem aqui,
eu começo a ter lucro. Foi o que eu falei para vocês agorinha. Vamos imaginar que essa sorveteria bombe. Eu vendo nesse mês 1.500 quilos de sorvete. E eu ganho R$6 em cada quilo. Então, eu vou ganhar 9.000, mas eu tenho 5.000 para pagar, me sobram 4.000. É meu lucro. Daí para frente, qualquer coisa que eu venda acima de 833 é R$6 no bolso que eu boto para cada quilo de sorvete. Então é muito fácil de eu saber meu lucro. Vamos lá, dizer assim, olha, meu negócio cresceu tanto que hoje eu estou vendendo 5.000 quilos de sorvete. Quanto é que eu estou lucrando? 5.000 vezes 6. Dá 30.000. Mas eu tenho que pagar 5.000 de custo fixo, eu estou ganhando R$25.000. A conta é muito rápida de ser feita, depois que você estrutura dessa forma. Ok? Mas aqui eu estou falando de sorvete, um produto. Raras são as empresas que só vendem um produto. E aqui nós entramos na nossa reta final. Se eu tiver mais de um produto, como é que eu vou fazer? Então, eu peguei aqui que a nossa sorveteria vai agora vender também um picolé. E o custo fixo dela, que era 5.000, com esse picolé passou para 7.000. Então, 2 produtos agora. Eu tenho um custo fixo que não é do sorvete nem é do picolé, mas sim de todos 2. Energia, aluguel, tal. Eu não vou fazer rateio para saber quanto é do picolé e quanto é do sorvete, porque pode um mês eu não fazer nem picolé, fazer só sorvete, ou fazer 90% de sorvete e tal. Então, eu vou tratar os 7.000 como sendo os 2 produtos. Para eu resolver essa charada aqui, eu tenho que fazer uma continha a mais do que aquela que a gente fez antes. Eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês, esse slide vai ficar à disposição de vocês podem pedir aí, que eu já mandei, o PDF, e aí vocês podem consultar sempre que quiser. O nosso sorvete a gente já sabia que era R$16, o preço de venda, o custo variável dele era R$10. Portanto, a margem de contribuição do sorvete é R$6, a gente já sabia disso. O picolé que a gente está lançando, nós vamos vender por R$2, e o custo variável dele é só R$1. Então, ele vai deixar uma margem de contribuição de R$1. 2 menos 1 é 1. Para eu fazer essa conta agora, eu preciso calcular essa margem de contribuição em percentual, ou seja, 6 em relação a 16, 1 em relação a 2. É só dividir 6 por 16, 1 por 2. Então, a minha margem de contribuição do sorvete é 37,56%, ou 0,3756. Essa aqui eu nem preciso fazer conta, dá 0,5%, ou 50%. O picolé dá uma margem maior, que é 50%, em termos proporcional, e o sorvete só dá uma margem de 37,56, ou 0,3756. Uma outra informação que eu preciso é saber qual é o produto que vende mais e qual é o produto que vende menos. A gente chama isso de mix de produção, ou mix de venda. E aí essa informação eu tenho que pegar na empresa. Por exemplo, de cada R$100 que você vende, quantos reais é de sorvete, quantos reais é de picolé? E eles me disseram que o sorvete representa 65% das vendas e o picolé 35%. Então, eu vou fazer agora uma margem de contribuição média ponderada, ou seja, eu vou multiplicar esse por esse por esse. Quando eu faço a margem de contribuição média ponderada, 65% de 37,5 vai dar 0,2441. 35% de 50 vai dar 0,15. Aí eu somo as duas e acho uma média, uma margem de contribuição média ponderada de 0,3941. Com a margem de contribuição agora, não em reais, mas em percentual. Se eu dividir os 7.000 de custo fixo pela margem de contribuição média ponderada, eu vou achar o ponto de equilíbrio em reais. Ou seja,
Para eu pagar todas as minhas contas, eu tenho que vender R$ 17.762. Esse é o ponto de equilíbrio dessa empresa que tem 2 produtos. Aí alguém pergunta, mas quanto é que eu tenho que vender de sorvete? Nessa conta é 65%. Então, dos 17.762, 65 tem que ser de sorvete e 35 de picolé. Certo? Nesta configuração aqui, quando eu faturar 17.762, eu pago minhas contas. Se eu faturar abaixo disso, eu estou no vermelho. Se eu faturar acima disso, eu estou no lucro. Essa é a regrinha para vários produtos. Eu posso botar um terceiro, um quarto, um quinto, vários produtos aqui e fazer a fórmula. No Excel a gente faz isso bem rapidão. E aí, pessoal, era o que eu tinha para conversar com vocês. Hoje eu procurei ser rápido, mas sem deixar algumas coisas não explicadas corretamente, para que vocês pudessem compreender o melhor possível essa questão do que é custo, como calcular o custo de um produto ou serviço, como colocar o preço num produto ou serviço e como chegar à margem, ao ponto de equilíbrio. Nesse aspecto, a gente falou de capital, falou de investimento, falou de custo, receita, despesa e perda, falamos custeio por absorção, custeio variável, que é o fixo e o variável, falamos de ponto de equilíbrio, margem de contribuição e falamos também do markup. Eu não sei se ficou alguma coisa pendente ou se vocês têm ainda alguma dúvida. Se tiverem, nós ainda temos alguns minutos aí para conversar. Eu estou à disposição de vocês. E também fica aí meu e-mail, Zap. Se alguém quiser depois tirar alguma dúvida, estou à disposição. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vamos aproveitar o momento, né? Para perguntar ao professor. Fiquei só com uma dúvida. Porque na hora que eu fiz o preço do produto, eu considerei os custos indiretos lá no preço como subtotal. E aí, agora, quando eu vejo o ponto do equilíbrio, vem de novo os custos fixos. É como se eu estivesse contando, como se eu estivesse comprando o produto, né? E não produzindo ele. Aí eu tive essa dúvida, porque por coincidência, professor, eu tenho uma fábrica de sorvete também. E aí eu trouxe um exemplo de sorvete, meu esposo tem uma fábrica de sorvetes, aí minha consciência ampliou em relação a esse custo. Tá, vamos pensar assim, quando você, pegando tua fábrica de sorvete como exemplo, quando você fala em custos diretos e indiretos, você está preocupado em saber o custo total do seu produto para formar o preço dele. Então, nesse momento, você classifica seu custo indireto e indireto, aí a gente pode fazer aqui rapidamente só um exercício. O custo direto de materiais, você vai considerar todos os materiais empregados na produção de sorvete, como polpa de fruta, leite, açúcar, essências, enfim, tudo aquilo que você coloca lá para que aquele sorvete fique pronto. Inclusive embalagem, se tiver, palitinho do picolé, o que for. Se você vende sorvete na tua própria sorveteria, aquela casquinha, tudo aquilo ali entra como o material direto do produto. A mão de obra direta são as pessoas que produzem o sorvete. E custo direto é todo o restante do custo de produção, que não é material direto nem mão de obra. Aí entra a energia, entra a manutenção de máquinas, entra um eventual pessoa que desenvolve os sorvetes, as essências, enfim, todos esses gastos, tá? Você somou tudo isso para saber quanto custa teu sorvete, que no nosso exemplo aqui custou R$10, eu não sei na tua empresa quanto é.
E aí você pegou esse conceito, adicionou tua margem de lucro, adicionou os impostos que você paga e achou um preço de venda de R$16 usando aquele markup. Ok? Eu vendo o sorvete por 16 e ele, os custos diretos dele, que são os variáveis, na maioria das vezes, são R$10. Então, veja só, quando eu vou fazer isso aí, para agora calcular o ponto de equilíbrio, eu tenho que me preocupar exatamente quais são aqueles custos que variam, esquece agora o direto e indireto, e fica só com esse pensamento, quais são aqueles custos que variam se eu aumentar a produção ou não. Então, veja só, teoricamente, os únicos custos, em essência, assim, que eu digo sem medo de errar, os custos que variam, independentemente de qualquer outra coisa, são os materiais. Esses variam. Se eu não fizer sorvete nenhum, eu não gasto nada. Então, basta essa lógica aí para eu já saber que ele varia. Se eu fizer 1.000 quilos de sorvete, eu vou gastar o proporcional a 1.000 quilos. Se eu fizer só 500 quilos, eu vou gastar o proporcional só a 500, e assim sucessivamente. Então, a mão de obra já não entra nesse gasto direto, a não ser que você pague comissão. Mas se você pagar um valor fixo, um salário acertado, a mão de obra é um custo fixo. Ela já vai para aquele denominador, aquele numerador da fração, a parte de cima. Se você paga, por exemplo, um comissionamento de venda, o cara vai botar teu sorvete lá no Mateus, vai ganhar uma comissão por isso, essa comissão é um custo variável. Então, você só tem que tomar cuidado, na hora de calcular o ponto de equilíbrio, o que é fixo e o que é variável. O ponto de equilíbrio não vai impactar no teu preço e nem no teu custo, ele só vai te dizer qual é o teu ponto de equilíbrio. É só para você saber o que você precisa vender para não ficar no vermelho. Ou seja, ponto de equilíbrio é uma ferramenta gerencial, é uma ferramenta para tomada de decisão. Enquanto que o custeio por absorção é uma ferramenta operacional, é para você formar preço, é para você pagar imposto, é para você definir a tua estratégia na empresa, enquanto que o ponto de equilíbrio é uma ferramenta para você saber assim, olha, eu preciso, é uma meta que eu tenho que alcançar, é vender 833 quilos de sorvete, se eu não vender, eu tô mal, eu vou me dar mal no negócio. Então, é lutar, botar todas as forças no sentido de superar aquela meta, e quanto mais você supera, mais você tem resultados positivos. Portanto, é quase como uma obrigação. Mas ela não pode ser utilizada, a questão do fixo variável, por exemplo, para você formar preço. Não pode ser utilizado para você pagar imposto. Não pode ser utilizada para outros fins, mas apenas para você avaliar a performance do seu negócio. Compreendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora ficou bem claro. Obrigada, professor. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, não tendo dúvidas, me resta aqui agradecer muito a participação de vocês, a curiosidade, eu gostei das intervenções, das perguntas, a maneira como vocês colocaram, que mostra que a maior parte assim, compreendeu de imediato, mas as dúvidas são realmente pertinentes e acontece com muita frequência nesse tipo de aula, principalmente à distância, em que a gente não está tete a tete, às vezes complica um pouquinho mais, mas vocês foram muito bem. Eu fico muito agradecido e à disposição de vocês sempre que precisar. Muito bom, professor Conrado. A gente que agradece, né, pela sua dedicação, uma excelente explicação. Estava elogiando o senhor com os amigos, que a didática é muito boa, a explicação, a dicção também, a oratória foi muito compreensível. Realmente, muita gratidão pela sua disponibilidade, pelo rico conteúdo que a gente vai disponibilizar, sim, para todos, né, possam ter acesso. Qualquer dúvida, pessoal, o professor deixou o contato, né, o telefone, o e-mail, podem entrar em contato com eles. Eu só peço que a gente possa tirar um print, né, os que puderem abrir a câmera, que possamos só registrar esse momento, nós que continuaram aqui.
E a gente se vê no próximo workshop. A gente vai avisar nos grupos. Se puderem abrir a câmera só para a gente tirar um print. Alguém mais? E eu vou tirar em 3, 2, 1. Pronto, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. A lista de frequência está aqui no chat, né? Quem puder responder, a gente vai registrar. E é isso. Bom final de semana a todos. Bom sábado. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tranquilo, pessoal. Até mais. Sucesso aí para vocês.